Vamos dar sequência aqui aos nossos estudos sobre colonização portuguesa. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a organização da política colonial. Em 1530, Portugal vai decidir, desenvolver ações para tomar posse, para garantir posse do território brasileiro. Para isso, era necessário que famílias portuguesas se estabelecessem no Brasil e vivessem aqui, tá? Então, Portugal vai organizar a primeira expedição que visava a ocupação portuguesa das terras brasileiras. Vai ser a expedição de Martim Afonso. Vocês podem observar, nessa rota vermelha no mapa, é a rota que o Martim Afonso ele vai fazer, de reconhecimento do litoral, e ele vai se estabelecer ali, na região de São Vicente, onde eu aponto com a seta verde. São Vicente é a região que vai dar origem depois a São Paulo, tá bem? Vieram para cá, nessa expedição, cerca de 400 pessoas, que vinham trazendo animais domésticos, animais para consumo, animais para tração, ou seja, o cavalo ali para transporte, o boi para transporte também, tá? Além disso, trouxeram várias mudas de plantas, principalmente a muda da cana-de-açúcar, que era o objetivo inicial ali da coroa portuguesa, de tentar ver se essas terras eram produtivas, eram férteis para o cultivo da cana-de-açúcar, para a produção do açúcar, que é um assunto que a gente vai falar loguinho, tá? Em outra aula. Depois disso, gente, depois de estabelecer esse primeiro núcleo de povoamento, a coroa portuguesa, ela não tem condições de ficar financiando essas expedições. Então, Dom João III, rei de Portugal, decide privatizar a colonização. O que isso quer dizer, gente? Privatizar é entregar a colonização nas mãos de pessoas particulares, tá bom? Então, qual que vai ser a ideia dele? Olha, ele vai dividir o Brasil, as terras brasileiras, em 15 capitanias, tá? Que eram entregues a um donatário, certo? Então, vocês podem ver ali, ó, listadinho, divididinho, são 15 capitanias. São 12 donatários, alguns receberam ali 2 capitanias. O donatário, ele era assim um nobre de Portugal, uma pessoa de confiança do rei de Portugal, que recebia, essas terras aqui no Brasil. Então ele recebia, por exemplo, um donatário recebia toda a capitania de Pernambuco, o outro de Ilhéus, o outro de Porto Seguro. E ele tinha alguns deveres e obrigações. Isso constava nas cartas de doação e carta de foral, tá? As de doação continham os direitos que o donatário tinha sobre a terra. Então, por exemplo, ele tinha direito de fundar vilas, de distribuir terras, de escravizar o indígena. Ele vai ter o direito de cobrar impostos, E como deveres a gente pode citar assim, ele não pode vender a capitania, ele não pode vender as terras da capitania, ele pode assim passar... Ai, gente, peraí. Continuando aqui, pessoal. Dessas capitanias hereditárias, apenas 2 delas vão prosperar, que é a capitania de São Vicente, que vai ser a primeira que foi fundada e recebia investimentos do governo de Portugal, e a capitania de Pernambuco, que prospera porque ali vai dar certo o cultivo da cana-de-açúcar e também era mais próximo de Portugal, certo? O sistema de capitanias ele vai fracassar. Os motivos desse fracasso são o desinteresse do donatário, tá? A resistência indígena, ou seja, ali esse território estava habitado por indígenas já, a gente estudou na quinzena anterior. Eles vão resistir a essa ocupação e povoamento, vão atacar, vão destruir plantações, tá? Falta de recurso do donatário, gente, porque, cada donatário que vinha aqui e recebia uma capitania, ele estava por si só. Pensa você ter que sozinho, com o teu dinheiro particular, administrar um território tão grande quanto esse, certo? Inabilidade administrativa, ou seja, inaptidões, assim, ele era incapaz, não tinha conhecimento para fazer isso dar certo, para administrar isso, tá? E a grande distância em relação à metrópole, porque assim, uma capitania, gente, elas não se ajudavam, sabe? Elas eram sozinhas uma das outras.
Os capitães donatários, eles não faziam acordo entre si para se proteger, isso não vai acontecer. Então, eles vão ficar ali à mercê sozinhos para administrar tudo isso, não vão conseguir, certo? Então, em 1548, o governo de Portugal decide implantar um novo sistema de administração no Brasil, o governo geral, que vai ter sede ali em Salvador, na Bahia, né, que era uma região mais centralizada. O governador tinha a função de representar os interesses de Portugal em terras brasileiras. Então aqui, gente, o que o governador, ele ouve as reclamações, ele vai tentar mediar conflitos, ele vai dar apoio a esses donatários, tá bom? Então as capitanias continuam existindo, mas ao invés de cada capitão donatário tá lá isolado, cuidando das suas coisas sozinha, eles vão receber apoio aí do governo geral. O governo geral, ele vinha para cá auxiliado, tá? Tinha o ouvidor-mor, né, que eram pessoas que eram responsáveis pela aplicação da justiça. Então, quem vai julgar agora os crimes cometidos na colônia não é mais o donatário, e sim o ouvidor. O provedor-mor, que vinha para cá para receber os impostos, né, cobrar os impostos. E o capitão-mor, que vinha com o exército preparado para dar proteção ao litoral, certo? Então, essa é uma das fases ali da administração portuguesa no Brasil, tá? Vão ser fundadas câmaras municipais, né, que visavam ali defender os interesses de cada região. Quem eram esses governadores? Quem esses vereadores? Eram os considerados homens bons, ou seja, homens da aristocracia, né, da nobreza que estavam aqui no Brasil, certo? Nas próximas aulas nós vamos estudar a produção açucareira no Brasil, que vai dar muito lucro para Portugal, tá bem? Até mais.